noite, ouvintes, que prazer estar com você mais uma vez no programa Ser Você. Eu que sou Lúcia Petri, estou na Mundial há muitos anos. E como diz essa música do Barão Vermelho, o tempo não para. Eu, mais um cara, se você acha que está derrotado, pois eu não estou. Pois é, né? Quantos de vocês que estão me ouvindo, me assistindo, acham, né, que estão derrotados? Gente, a derrota não existe. O que existe é nós estarmos, né, sendo provados o tempo todo. O tempo todo alguém fala com você. O tempo todo coisas acontecem na sua vida, pedras aparecem no seu caminho, para que você seja obrigado a testar as suas capacidades, a testar a sua fé na vida, a testar a sua força de vontade e principalmente para você testar a sua autoestima, o seu amor a você mesmo. O amor a você mesmo é importantíssimo para tudo na vida. E o crescimento é muito importante. Já pensou você vir para a Terra com um espírito X e aí você morre com o espírito igual, sem ter, ao mínimo, né, avançado um pouco o seu conhecimento, sem ter crescido um pouco como ser humano, sem ter ampliado a sua mente? Você usa só 5% do seu consciente. O restante está dormindo, que é o que a gente chama de inconsciente, ou seja, as coisas que você guardou, né? O lugar do segredo, a sua caixa preta da sua vida. Você já pensou que maravilha se você conseguir desencarnar, morrer, com pelo menos 7% desenvolvido? Isso é muito raro, mas você vai conseguir. Mas para isso, são necessários os tropeços. Sem tropeços, ninguém consegue crescer, ninguém consegue evoluir. Porque sem tropeços, sem problemas, ninguém vai parar para repensar, para conseguir formas novas, para buscar força, para desenvolver capacidades. Ninguém. Porque na alegria a gente só vive feliz da vida. Para que, né, ter que fazer esforço? Para que ter que correr? Para que ter que aprender coisas novas? Então é para isso que aparecem as dificuldades da vida. E aparecem também as dificuldades suas, né? Os seus medos, as suas falhas, as suas inseguranças, os seus bloqueios que você não sabe por que eles acontecem. Você estuda, sabe tudo, chega lá na hora da prova, você vai muito mal. Você é um excelente funcionário, quando você está lá fazendo o seu trabalho, ninguém te bate. Você consegue fazer tudo. Porém, na hora que você fica sem emprego, que você quer um emprego melhor, quer crescer, porque você tem capacidade de ter um emprego maior, de ganhar muito melhor, você vai fazer entrevista e não passa. E você fala, mas por que será? Eu sei que eu sei. Eu sou ótimo, né? Por que é que acontece isso? Eu chego lá e não dá certo. Você é uma pessoa bonita, interessante, bonita de todas as formas. Você é carinhoso, carinhosa, tem amor para dar. É uma pessoa super interessante e não consegue arrumar uma companhia, um companheiro ou uma companheira. Né? Você adora a pessoa que você convive, ou que você ama, e de repente você não consegue expressar tudo que tem no seu coração, na sua mente sobre a pessoa. Você abre a boca e vocês discutem. Ou você não consegue compreender o outro, porque não entra dentro de você. Né? Tudo isso acontece, gente, porque nós temos uma coisa muito ruim que chama, sabe o quê? Couraça. Na nossa vida, desde que a gente nasce, né, vão acontecendo coisas que a gente não quer ver, que a gente não quer saber, que nos incomodam, que nos fazem sofrer, porque dói. E aí a gente vai apertando esses lugares. Então imagina você com um elástico preto assim grosso, né? Você lá bebezinho, isso acontece desde que a gente nasce. Aí você vê coisas que você não gosta, né? Vê a pessoa te tratando mal, vê a cara feia do adulto, certo? Ah, mas bebê não entende. Claro que bebê não entende. O bebê percebe, o bebê sente. E não existe ninguém mais sensível do que uma criança.
né? Eles não sabem racionalmente, mas a sensação é enorme, porque eles são todos puros, né? Estão inteiros ali. E estando inteiro, não tem nada que bloqueia. Então eles têm uma percepção muito maior do que a nossa. Então cuidado com o que você fala para a criança. Não pensa assim, eu posso falar porque ela não vai entender. Ela pode não entender, mas ela absorve igual uma esponja. E isso pode fazer muito mal para o crescimento, para o desenvolvimento emocional dessa criança, certo? Então, continuando, você está lá bebezinho, viu alguma coisa que não gosta, que não lhe faz bem, aí você faz assim, ó, não quero ver, não quero ver. E esse não quero ver é como se você pusesse um elástico bem grosso aqui, ó, apertando para fechar os seus olhos, né? Uma venda. Só que esse elástico aqui, ele vai apertar a sua fronte, vai apertar a sua cabeça, vai apertar aqui, né? Aí depois você começa a crescer e começa a falar. Não quero dar beijo na vovó. Vou não. Não gosto dela. Não quero olhar para essa mulher. Não vou cumprimentar, não gosto dessa mulher. Aí os pais ficam muito envergonhados, né? Porque não é uma atitude social, não é uma atitude educada. Então os pais falam, não fala assim. E tem pais que batem na boca, né? Aí você pega e faz assim, ó. Não posso mais falar de jeito nenhum o que eu penso, o que eu sinto, porque se eu falar eu vou apanhar. Então prende a boca, ó. Prendeu a boca? Faz aí. Você prende aqui do ouvido, certo? E você prende aqui a sua nuca, né? O começo da sua cervical. A outra coraça, a oral. Aí você começa a querer falar, não quero, não vou, e te bloqueiam, né? Te chamam de mal educado. Como é que você fala não? Precisa ajudar as pessoas, precisa ser bonzinho. Não pode falar não para a mamãe, não pode falar não para o papai, não pode ter vontades, né? Aí você tem que fechar aqui e fechar aqui, né? Porque o ruim sai a gente indo para fora. Então aí aperta aqui, ó, imagina outro elástico aqui, ó. Aperta toda a sua cervical e aperta o seu pescoço e faz assim, ó, que você vai sentir que a língua vai junto, né? É a couraça, outra couraça. Aí vem a do peito, que é a pior, porque olha o tamanho do peito, né? No peito tem respiração, no peito tem coração. Só que abaixa o braço e imagina, ó, aperta e sente, aperta todo o seu peito, aperta o ar, aperta a coluna, né? E o braço fica imóvel. É a couraça peitoral, né? E aí você aprende a esconder os seus sentimentos, você aprende a não expressar o que você quer, certo? Aí vem a outra couraça, que é a couraça torácica, que a gente segura para manter, não chorar, para não rir fora de hora, né? Tá rindo do que, menino bobo? Tá rindo do que, menina boba? Parece uma anta. Tá chorando porque para esse choro, engole esse choro, aí você engole, ó. Engoliu? Sente aqui no diafragma que ele fecha, né? Aí você tem uma outra couraça. Você tem a couraça aqui nesta região, que é horrível, porque abaixa o braço. E agora imagina essa couraça aqui, esse elástico preto, né? Bem aqui nesse buraquinho que você tem. Aí o que acontece? Você aprende a esconder os seus sentimentos, fica com medo de expressá-los, fica com dificuldade de expressar os sentimentos. Aí vem a outra couraça, que é a abdominal, certo? Então, quando você vai fazer uma coisa errada, porque você já fez coisas erradas e a mãe repreendeu, o pai repreendeu, a professora ficou brava, né? O que tem aqui na barriga? Tem as fezes, aí você segura. Aí dá problema de intestino, dá câncer de intestino, dá problema no rim, né? Então imagina outro elasticão aí, só que agora você tá com a mão abaixada, vai pegar aqui também, né? Vai pegar, não dá para mostrar em pé aqui, mas aí pegar toda a sua barriga e vai pegar essa parte dos seus punhos. Aí vem a couraça pélvica, que a couraça pélvica todos nós temos. Por que nós temos a couraça pélvica? Porque a gente
é educado na moral, na repressão sexual. Né? Quando a criança começa a mexer nos órgãos genitais, os pais falam que é feio, batem na mão, hoje um pouco menos, né? Mas repreendem, né? Mesmo pela moral na escola, né? Não pode ficar mexendo, enfim, as crianças vão cedo para a escola, hoje muito cedo para a escola, né? E aí acaba dando problemas. Então, todos nós temos a couraça pélvica, que é a couraça sexual. Nós temos todas as couraças, só que tem algumas que são muito molinhas, que se eu fizer assim ou fizer assim, ela sai. Agora, tem aquelas fortes em mim, né? E tem aquela que comanda todas as outras, que para cada ser humano é uma diferente, depende aonde você resolveu se proteger muito, porque doía muito, certo? Então, com isso, o que acontece? Prende aqui. Passa um moço bonito ou moça bonita, você não enxerga. As coisas estão acontecendo na sua frente e você não vê. Né? Você precisa falar alguma coisa para alguém, você tem medo que seja errado, que você seja inadequado. Você sabe aqui muito, mas tem medo, não consegue expressar verdadeiramente quem é você. Aí você precisa falar, olha, eu preciso de você, me dá. Ou olha, eu não quero isso, eu não vou fazer isso, e você não consegue, porque você tem a couraça cervical. Né? Aí você ama alguém profundamente, não consegue falar que ama. E tem muita raiva de alguém, também não consegue. Não consegue expressar seus sentimentos e muitas vezes não consegue nem identificar seu sentimento. O comportamento já ficou tão automático que você não consegue identificar o seu comportamento, certo? Porque você tem a couraça do peito, você apertou o seu peito. Né? Quantas vezes você tem vontade de fazer as coisas manuais e não consegue? Porque seu braço está preso. Né? Você tem vontade de pedir ou de dar, de pedir ou de dar e não consegue. Suas mãos estão presas lá embaixo na couraça. Não é? Aí você não consegue tirar o ruim da sua vida. Você aguenta o ruim. Couraça abdominal. Né? E o pélvico? Quantos seres humanos lidam com a sexualidade sem culpa, sem medo, fazem um sexo legal? Quantas mulheres não engravidam porque tem a couraça pélvica? Quantos homens têm ejaculação precoce porque tem a couraça pélvica? Quantas mulheres, né, nunca tiveram orgasmo ou têm muita dificuldade de ter orgasmo porque nunca mexeram na couraça pélvica? Então vocês percebem como as couraças, né, que popularmente nós podemos chamar de amarras, porque esses elásticos amarram, é como se você tivesse um lenço aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro na barriga, outro no diafragma, outro na pelvis. Né? Então nós parecemos um bonequinho todo amarrado, todo impedido de sermos nós mesmos. Você parece um bonequinho, um robozinho todo amarrado de elástico, proibido de ser você mesmo. O que é ser você mesmo? É ter o direito de pensar, de sentir, de agir, de se expressar, de ser espontâneo, de ir em busca da sua felicidade do seu jeito. Ninguém pode ditar o que é melhor para você. Nem pai, nem mãe, nem marido, nem esposa, ninguém. A gente orienta as crianças, né? Precisa estudar, precisa tomar banho e tal. Mas quando ela cresce, o que ela vai estudar, o que ela vai fazer de profissão, como ela vai lidar com as pessoas, não lhe pertence mais. Ela virou um adulto, e não é porque essa criança vai fazer essas coisas, e essa criança virou um adulto, que você é culpado e foi mau pai, ou uma mãe, ou mau professor, ou mau isso, ou mau aquilo. Né? Nós precisamos entender que as pessoas têm livre-arbítrio. E da mesma forma que você foi muito podado, você também poda. Eu também podo. Só que se a gente tiver a consciência, nós vamos podar de uma forma um pouco menos agressiva. Nós vamos podar, né? Nós vamos não podar, nós vamos delimitar limites. Nós vamos delimitar o espaço. Nós vamos colocar limites nessa criança, nessa pessoa, mas não vamos impedi-la de ser ela mesma. Só vamos adequá-la, mostrar para ela como se adequa às regras sociais, à moral, ao bem viver em sociedade, em comunidade.
né? Mas não vamos impedir dela ter o direito de achar, de pensar e de sentir do jeito dela. Seria tão maravilhoso, o mundo teria tão menos problemas se as pessoas fossem assim, mas é muito difícil, porque nós vivemos em sociedade desde pequeno, nós queremos agradar as pessoas, ser aceitos e sermos amados, sermos tudo bonitinho, não é verdade? Então isso é muito ruim para nós mesmos, né? Aí você imagina, né? Essas couraças a gente chama de amarras. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode se conscientizar. Você pode se conscientizar das suas couraças, das suas amarras, saber quais são. Óbvio que você vai chegar lá e vai dizer para mim, eu tenho dificuldade disso. Eu vou dizer, isso é tal couraça, né? Isso é, você tem tal amarra. Agora, é tão fácil, eu vou lá e desamarro o lencinho ou corto o elástico e você está livre para voar? Não. Não, porque você fez isso na tentativa de não sofrer. Se você for mexer, você vai sofrer. Então você não consegue mexer sozinho. E por que eu consigo mostrar isso para você? Primeiro, porque estudei muitos anos, né? Então, isso me dá instrumentos para que eu vá por trás do que você está me dizendo e colabore para que você enxergue algumas coisas, né? E não isso que está te impedindo. E aí você fica consciente. Ah, mas eu jogo as amarras fora? Não, ela fica molinha. Você põe quando precisa se defender e tira quando não precisa se defender. Entende? Né? E para isso, gente, eu criei um curso que chama Liberte-se das Amarras para ter sucesso e felicidade. Porque como eu expliquei, em cada couraça você se impede de algumas coisas. Eu falei uma coisa de cada couraça, mas não é assim, tem várias coisas. E isso que ela te impede também determina vários ramos, né, várias ramificações de comportamentos. Né? Cada couraça determina alguns comportamentos. Então você perde muito da vida, perde muito da sua expressão. E isso também causa muita doença, né? Então o curso chama Liberte-se das Amarras para ter sucesso e felicidade. Começa no dia 21 de março e termina dia 18 de abril. São 5 encontros, todas as quartas-feiras, das 19h30 às 21h30. Curso Liberte-se das Amarras para ter sucesso e felicidade. Todas as quartas-feiras, a partir de 21 de março até dia 18 de abril. São 4 quartas-feiras, das 19h30 às 20h30. 5 encontros. É pertinho, porque é no metrô Trianon MASP. Então é fácil acesso, é fácil de chegar, é fácil de ir embora. Como é que é isso? Nós vamos fazer um grupo, né? Nesse grupo eu vou propor uma atividade, é um curso prático, tem teoria e prática. Você vai fazer o trabalho, né? Um exercício que eu vou propor, aí nós vamos sentar, conversar como foi o exercício e eu vou trabalhar a couraça proposta nesse exercício que vocês não vão saber qual é, e nós vamos trabalhar essa couraça em cada um de acordo com o que você sentiu no exercício. E aí eu vou dar a teoria da couraça, né? Quais são os comportamentos que ela determina, você vai encontrar os seus, e o que fazer para mudar isto. O que fazer para você em casa continuar o desencoraçamento, certo? Então é um curso muito interessante. Por ser um curso teórico prático, ou seja, nós temos um grupo, não dá para que a gente tenha 100 pessoas, nada. Eu trabalho no máximo com 15 pessoas, né? Porque eu tenho que dar assistência direta à pessoa. Então, no máximo 15 pessoas, né? Por isso que não dá também para ser um preço tão ínfimo, mas é um preço muito bom, é menos que uma sessão de terapia, que as sessões de terapia estão caras, é menos que uma sessão de terapia e ainda é parcelado em 3 vezes no cheque, certo? Se você quiser informação, você pode me escrever no Facebook Lúcia Petri, e pedir o prospecto do curso que eu mando para você. Ou você telefona para 3251 4340, 3251 4340, 3251 4340, 3251 4340.
4231-4340. Gravou? 3251-4340. E aí nós vamos conversar, certo? Eu trabalho muito com terapia individual. Terapia é para quem é burro? Não. Terapia é para quem é louco? Não. Terapia é para pessoas inteligentes e corajosas, para pessoas que queiram crescer, que queiram aumentar a sua consciência, que queiram, né, não ter isso que a música fala, olha, uma piscina cheia de ratos, ou seja, uma mente com coisas, né, que ninguém fala, que uma mente com ratos velhos que você só pensa e não fala. Essa música é muito legal. Se você puder, escuta, é do Barão Vermelho, O Tempo Não Para. Então, não deixa a sua mente cheia de ratos, não deixa a sua mente com coisas velhas, não deixa a sua mente só pensar e não expressar. Não se limite sem expressão. É para isso que servem os cursos de autoconhecimento, o curso Liberte-se das Couraças para ter sucesso e felicidade. É para isso que serve a terapia, né? Então eu trabalho com terapia em grupo, individual, terapia de casal. Às vezes os casais não se separam mais por causa da terapia. Terapia familiar, certo? O nosso tempo acabou. Mas se você quiser alguma informação, eu sou Lúcia Petri e o telefone é 3251-4340. 3251-4340. 3251-4340. E o Facebook, Lúcia Petri. Facebook, Lúcia Petri. E acabou o nosso tempo e eu deixo aqui para você o meu grande beijo. E lembre-se, o mundo está cheio de problemas, mas também está cheio de soluções. Levanta, vai atrás, que Deus te carrega e te indica o melhor caminho. Um beijo.